Você está no canal da Palavra TV Jet e você está assistindo o programa Ciência e Fé. Estamos aqui com um grande convidado, grande não só como pessoa, mas também alto pra caramba, tem quase 2 metros. Quanto? 1,90 m e tantos. 2 e 3. 2 metros? São os índios cariris. Os índios cariris são todos grandes. Doutor Tasso é uma figura muito legal e vai estar pregando aqui na Getsemane. A gente estava falando da origem do universo. Voltando aqui, já começando em Gênesis 1, então, nós temos aí vamos falar das 2 principais teorias, que é a chamada teoria da Terra, que nós começamos o programa com ela, Terra Jovem e a Terra Antiga. Podemos falar mais ou menos só os pontos principais de cada uma? A Terra Jovem basicamente diz que a Terra foi criada, é recente, e a Terra Velha ou Antiga diz que a Terra foi criada, conforme diz a ciência, há 6,5 bilhões de anos. E o universo tem 14,7 bilhões de anos. Exatamente. O que eu gostaria de dizer sobre isso é que, do ponto de vista estritamente bíblico, e preste bem atenção, mesmo que a gente mantenha a interpretação literal da Bíblia, todas as 2 são, a princípio, compatíveis com o texto bíblico. Quando a narrativa bíblica diz que tudo foi criado em 6 dias, a palavra utilizada em hebraico é Yom. Yom, a palavra utilizada por Moisés, tem pelo menos 4 significados. Dia em oposição à noite, dia de 24 horas, dia conforme nós usamos assim, nos dias de fulano, e também dias como um longo período determinado de tempo. Mesmo que você creia que a Terra é antiga, você pode manter a interpretação literal da Bíblia, porque a palavra que Moisés escreveu foi Yom. Aí muita gente pergunta, por que Moisés não escolheu outra palavra para ser mais claro? Pelo simples fato de que o hebraico da época só dispunha de 3.000 vocábulos. Ele não tinha essa palavra para escolher. Então a Terra Antiga ou a Terra Jovem são ambas interpretações bíblicas. Na ciência, majoritariamente se crê que a Terra é antiga. É antiga. Então, mas a grande questão é, se você mantém uma interpretação ou outra, a princípio você não está indo de encontro, contrariamente ao texto bíblico. Você pessoalmente crê na... Eu tendo adapta mais à Terra Antiga. Eu tendo a interpretação da Terra Antiga, mas como isso não é específico na Bíblia, eu não posso dizer que a interpretação da Terra Jovem é antibíblica. O que eu posso dizer é que, se você tem uma interpretação de Terra Jovem, você terá sérios problemas com a ciência. E sérios problemas. Então, nós temos aí um número enorme de experiências que nos indicam, nos dão evidências de uma Terra antiga. A ciência se baseia em muitas evidências para dizer isso. Então, essa discussão é mais uma discussão de âmbito científico do que uma discussão de âmbito bíblico. Eu não entendo porque o que eu acho inadequado é alguém dizer que defende a Terra Jovem com base na Bíblia, porque o termo dia na Bíblia é Yom, conforme eu disse, que aceita a interpretação antiga. Eles usam a questão do Êxodo, né? Quando Deus falou assim, sobre o 7º dia, ele está falando um dia de 24 horas. Então, ele está falando um dia de 24 horas de descanso. Mas também tem o dia do Senhor, que pode ser 1000 anos, pode ser um milênio, por exemplo. Como você falou, né? Isaías 61, Zacarias, o próprio Apocalipse, depois fala sobre o milênio. Muitos interpretam o dia do Senhor como a parousia, né? A volta de Cristo, até o fim do milênio. Quer dizer, um dia de 1000 anos. Quer dizer, é muito relativo. Eu não sei se você já notou isso. Mas se você for ler a narrativa da criação, quando termina o primeiro dia, diz lá, e assim foi o primeiro dia. Encerra-se o primeiro dia. Aí o segundo dia diz, e assim foi o segundo dia. Isso não existe no 7º dia. A narrativa bíblica deixa o 7º dia aberto, em aberto. Pode checar na Bíblia. Se quiser, pode checar na Bíblia. Deixa o dia em aberto. Como se nós estivéssemos hoje vivendo no 7º dia. É como se o ato que é escrito em hebraico, bará, não existisse mais no 7º dia. É por isso que o astrônomo hoje, existem muito mais astrônomos
que creem em Deus do que, por exemplo, biólogos. Por quê? Porque os astrônomos eles estão condenados a uma coisa, que é investigar o passado. Quando quando o astrônomo vê uma estrela, ele está vendo essa estrela há bilhões de anos. Então, o astrônomo está vendo o universo na época em que havia criação, enquanto o biólogo o vê no momento atual. E a da Terra, a interpretação, eu também concordo com você, eu sou mais dessa linha, eu respeito, né? Eu respeito até a evolução criativa, ou evolucionismo teísta, da linha do Francis Collins e tal, né? Porque chegou em Jesus para frente, o nosso assunto principal é a salvação. Quer dizer, Gênesis, ele fica em segundo plano, a criação ela fica em segundo plano com respeito à salvação, né? O principal do homem é encontrar com Deus e ter a sua vida salva. Agora, saber como é que ele foi criado. Mas que isso não nos afaste da investigação desses temas. Exatamente. Por exemplo, evolução. Existe uma distinção clara entre macro e microevolução. A macroevolução é evolução com criação de novo tipo. Em hebraico, essa palavra é min. Quer dizer, o que a Bíblia diz é o quê? Que Deus criou os animais segundo os seus tipos. Algumas traduções dizem segundo as suas espécies. Essas traduções são traduções da palavra em hebraico min. Espécie, tipo, são palavras que as traduções usam, mas a taxonomia é uma criação humana. Não é obrigado a espécie que está na Bíblia, isso seja exatamente o que a taxonomia moderna hoje fala sobre espécie. Aliás, a taxonomia moderna nem concordar sobre o que é espécie concorda. Mas o que nós lemos da Bíblia é que Deus criou os animais segundo os seus segundo os seus grupos genéticos, vamos dizer assim. E, de fato, não há provas científicas, e eu digo isso com clareza, que demonstre que há evolução, que cria um novo grupo genético. Existem muitos argumentos científicos contra isso. Por exemplo, a ideia de que uma espécie pode evoluir ganhando complexidade ao ponto de se tornar outra espécie é uma ideia que é contrária a uma das leis mais fortes da ciência, chamada segunda lei da termodinâmica, que diz que tudo tende a um estado de maior desorganização, de menor complexidade. O próprio universo. Né? O próprio universo. E tem muitos outros contrários à macroevolução. A ausência de fósseis de transição, a complexidade irredutível. Não há um elo, né? Não há na cadeia evolucionista, não há um elo de um animal, ou que seja um cérebro, não há um elo até hoje que caracteriza e que diga isso aqui houve uma evolução. Agora, a microevolução existe. É a diferença. Evolução dentro do mesmo grupo genético existe. Adaptação ao sistema. Existe. Uma adaptação com mutação aleatória, não fugindo do mesmo grupo genético, existe. Aliás, é até bíblica. Noé, quando foi para a arca, Noé trouxe um casal de pastor alemão, um casal de Doberman, um casal de Pinscher? Não. Um casal de cães. A partir da microevolução foi que todas essas diferentes raças apareceram. Então a microevolução é bíblica. A microevolução é o que faz pesquisas em bactéria, por exemplo, serem possíveis. A microevolução existe, ninguém combate isso, é bíblica. O problema é macroevolução, evolução com aparecimento de novo grupo genético muito mais complexo. Isso é totalmente atentatório à ciência. E chegar ao homem seria mais complexo ainda, né? Porque o homem praticamente, dentro da visão evolucionista, o homem é praticamente um milagre. Você tem que crer ou como os evolucionistas teístas, muitos creem que na condição do homem houve um sopro divino, quer dizer, houve uma alma vivente. O que eu lhe digo é pior, é mais grave ainda. Na condição da ameba há um milagre. Se você pegar um animal unicelular, o ser humano tem 100 trilhões de células. Se eu pegar um animal unicelular, que é uma ameba, a informação dentro do DNA de uma ameba, o DNA nada mais é do que um alfabeto de 4 letras. Exato. Adenina, timina, citosina, guanina. Se você pegar a informação constante de um DNA de uma ameba, que é um organismo unicelular, essa informação é equivalente a 1000 volumes da Enciclopédia Britânica.
O evolucionismo e a ciência, hoje em dia, não tem absolutamente nada a dizer quanto à explicação do aparecimento da vida. Aliás, Não tem. se você pegar o maior laboratório do mundo, com o melhor grupo de cientistas, eles não conseguem criar vida a partir da não-vida. E se no futuro conseguirem criar vida a partir da não-vida, o que é que eles provam? Que somente com o emprego de muita inteligência e controle é possível fazer isso. Então, Da matéria se tornar vida. não existe. Se você pegar Não há uma prova científica disso, né? Não há um elo de ligação aonde matéria virou vida. Não, o que é que as pessoas dizem? Qual é a saída dos cientistas ateus? Não dos cristãos, mas dos cientistas. Não são todos os cientistas que são ateus. Aqueles que são ateus, o que é que eles dizem? O materialismo naturalista, o que é que ele diz? Que a vida veio de outro planeta. Quando ele diz que a vida veio de outro planeta, ele não está resolvendo o problema. Ele está colocando o problema em outro planeta. Eu quero saber agora como foi que a vida nasceu naquele outro planeta. O aparecimento de vida a partir da não-vida é impossível. Aliás, os biólogos ainda dizem isso porque muitos não conhecem química. Se você for para a questão evolucionista química, a questão fica muito mais complexa. Como é que aminoácidos resolvem se reunir para criarem proteínas com formatos específicos? As proteínas são como ferramentas em uma caixa de ferramentas. Quem é que faz aquilo? A duplicação de proteínas. Como é que é feito isso? Então, a organização da vida é algo que deixa o materialismo naturalista sem ter respostas, sem ter palavras. Eu não sei se você chegou a ler acho que ele já morreu, o Dr. Antônio Flew, o filósofo inglês, que é um dos pressupostos dele, que ele explica a questão da fé dele aos 82 ter voltado ao cristianismo, porque até os 15 ele era cristão, depois ele se torna o maior mentor de todos esses, principalmente na Europa, né? Richard Dawkins e tal, era um pessoal que respeitava muito ele como filósofo. Ele foi tipo um mentor, um mestre do ateísmo. Perfeito. E no final da vida ele se volta de novo para o cristianismo. E uma das teses dele, porque uma das explicações dele é porque realmente a ciência não o absorveu, não conseguiu explicar como que matéria vira vida. Anthony Flew foi um líder ateísta, como você bem disse, e realmente o argumento central foi o argumento biológico para a sua conversão, pelo menos ao teísmo. Eu espero no meu coração que ele tenha se convertido ao cristianismo, mas ao teísmo, pelo menos ele se converteu, isso está claro. Ele converteu ao cristianismo, ele escreve um livro em conjunto com o reverendo, não me lembro agora o nome dele, e ele se volta ao teísmo e ao teísmo cristão. Ele dá um depoimento no último livro que ele escreveu antes de morrer. É muito legal, o testemunho dele é uma coisa fantástica, porque ele é filho de pastor metodista. Aos 15 anos ele vira para o pai e fala, sou ateu. Olha, e vai ateu até os 80. Olha, eu não posso lhe dizer a quantidade de e-mails que nós recebemos no nosso ministério, cujo conteúdo é esse. Meu filho chegou e me disse, agora eu sou ateu. E a razão sempre é o desafio cético que eles enfrentam em escolas e universidades. E muitos desses e-mails são de filhos de pastores. Não é mais suficiente a resposta, não pense, só creia, não duvide, não questione, só creia. Hoje em dia é mais do que necessário apresentar as razões da fé cristã. É um problema real. Nos Estados Unidos, de cada 4 jovens cristãos, 3 abandonam o cristianismo quando entram na universidade. Nós estamos falando de 75% a 80% dos jovens cristãos. E no Brasil não é diferente. Você vai ter que continuar a ouvir Dr. Tassos. No próximo programa a gente vai estar fechando sobre isso, falando também sobre a interpretação de Gênesis ainda. Mas eu quero terminar o programa de hoje dizendo para vocês que é realmente muito, muito triste ver, principalmente nos Estados Unidos. No Brasil a proporção não é tanta essa, né? Mas nos Estados Unidos há uma briga homérica entre o ateísmo e o criacionismo, ao ponto de 3 entre 4 deixarem o cristianismo
por causa da posição ou da faculdade, né? E isso é muito sério, inclusive filhos de pastores, né, doutor Tasso? Você recebe e-mail de filhos de pastores? Do Brasil. No Brasil, eu tenho, diante da minha experiência, do que eu tenho visto, não há um estudo oficial quanto a isso. Eu tenho visto que a diferença não é significativa em relação aos Estados Unidos. Porque muitos continuam na igreja por algum tempo, mas não mais crendo. Não mais crendo. Sendo o que as pessoas estão chamando hoje em dia de cristãos ateus. Você que é jovem, você não perca o próximo programa, a gente já até estourou o tempo aqui. O pessoal está ali atrás dizendo estourou. Doutor Tasso, vamos voltar no próximo programa. Nós estaremos gravando 2 programas aqui. Então, a semana que vem, nós vamos continuar essa conversa e você não pode perder, então, a semana que vem com o doutor Tasso. Ele vai dar uma palavra final no próximo programa. Agora a gente tem que terminar, mas o assunto está bom, hein? A gente não falou nem a metade ainda das coisas aqui. Ciência e Fé termina agora com você, aqui, TV Jet, o canal da palavra. Deus te abençoe. Fique ligado conosco, a gente vai estar orando por você. Mande o seu e-mail para nós, você que está sofrendo esse problema em casa, com o seu filho ou alguém que começa a questionar a fé nesse nível. Deus te abençoe e paz!